o processo de industrialização brasileira, ok? Então, vamos rapidamente dar uma analisada e pensar um pouquinho sobre esse processo de industrialização a nível de Brasil, tá? Entendendo aí a produção do espaço geográfico brasileiro segundo a lógica da industrialização, né? Aqui eu começo com você analisando uma tabela que você tem no seu material didático, que é uma tabelinha sobre a evolução do número de indústrias no Brasil, né? E ele te remete já a um período mais recente da história brasileira, que é o ano de 1850, século XIX. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que nós começamos a ter as nossas primeiras indústrias aí por volta do século XIX? Na verdade, é um fato que, durante toda a evolução histórica do Brasil, né, o Brasil desde o século XVI até o século XIX, início do século XIX, o Brasil teve dificuldade de ter indústrias. Até porque o desenvolvimento industrial é inerente à primeira revolução, que vai acontecer só no século XVIII, né? Então, o Brasil passa, no primeiro momento, por um negócio que a gente chama de pacto colonial, onde a metrópole só negociava com a colônia, né? Então, o Brasil só exportava lá seus produtos, comprava ali alguns manufaturados, não tinha indústria, porque não existia indústria no desenvolvimento histórico até então, do século XVI ao século XVIII, e o Brasil estava à margem desse processo. Em 1808, então, vem a família real, então João vem para cá, e vocês conhecem historicamente, veio para cá com o apoio dos ingleses, e quando os ingleses apoiam, né, Dom João a vir, fugindo da Europa, lá de Napoleão, para o Brasil, para instalar o império aqui, eles fazem um acordo lá, né, que o Brasil não poderia ter indústrias, né, faz a abertura dos portos e tal, enfim, mas o fato é que a coroa portuguesa vai levar a fim com isso, mas a partir da segunda metade do século XIX, já quando a economia do Brasil não era mais aurífera e começa a dar os primeiros passos para a economia cafeira, existia, né, um mercado consumidor. E surgem as primeiras indústrias na região de São Paulo, indústrias de bens de consumo, com alta dependência tecnológica, mas a grande parte dos produtos industrializados não eram fabricados no Brasil, vinham de fora. E é esse número de indústrias que você vê aqui, ó, tá vendo? Ó, 18 e tal, muito provavelmente no ramo alimentício, de bens de consumo não durável, tá? Finalzinho do século XIX, começa a aumentar o número dessas indústrias, né? E elas vão aumentando gradativamente, paulatinamente, aqui, ó, tá vendo? Ó? No finalzinho do século XIX e início do século XX. Perceba vocês que é aqui, ó, que aí você tem um salto considerável, né? Por que acontece esse salto considerável aqui? A gente tem que entender aí o advento da Primeira Guerra Mundial, né? Entre 1914 e 18, esses produtos industrializados não vinham mais para o Brasil. Aí o Brasil se vê, então, na necessidade de ter que produzir aqui o que antes vinha de fora. Esse processo, os pesquisadores chamam de substituição de importações, que vai aumentar com a crise de 29 e vai se ampliar a partir do governo de Getúlio Vargas, tá? Então, é importante você entender historicamente isso aí, para entender que o início da industrialização no Brasil, ela acontece com o desenvolvimento industrial para abastecimento do mercado interno, diferente dos tigres asiáticos, que é para o mercado externo a partir de 60 e depois os novos tigres nos anos 90. Então, é um processo que nós chamamos de substituição de importações, tá? Eu tenho uma linha do tempo aqui que vai deixar a coisa bem mais clara e tranquila para você. Quer ver? Ó, vou passar aqui e dar um zoom aqui, ó, né? Se você parar para observar, ó, você vai ver aqui certinho que a partir aí dos anos de 1930, por exemplo, né, é o momento que nós vamos ter aí o avanço do desenvolvimento industrial, né, sendo instituído pelo governo brasileiro. Estamos falando de Getúlio Vargas. Eu gosto de datar a industrialização brasileira em duas grandes etapas, tá? Uma primeira etapa que vai de 30 até mais ou menos 50, aqui mais ou menos, tá? Eu gosto de chamar esse processo aqui de substituição de importações. Eu vou comentar isso com vocês. A segunda etapa, ela vai a partir de 50 e vem até os dias atuais. Nós vamos chamar essa segunda etapa de a abertura ou internacionalização da indústria, tá? Internacionalização da indústria, vou chamar isso de II. Essa internacionalização, ela vai ter uma primeira etapa, um número 1 aqui, ó, bonitinho, a partir de Juscelino Kubitschek,
E a partir dos anos, vamos dizer assim, a partir dos anos de 1990, nós vamos ter uma segunda grande abertura nas mãos de Fernando Henrique Cardoso. Mas é muito simples a indústria no Brasil. Uma primeira etapa, substituição de importações, e uma segunda etapa, dividido em dois momentos, que é a internacionalização da indústria, tá? Então, se você pegar aqui e pensar esse momento de 1930, então Getúlio Vargas vai fazer o quê? Diante da crise de 29, ele vai fomentar o desenvolvimento industrial, implantando as chamadas indústrias de base, que são aquelas indústrias que vão explorar a matéria-prima e transformar a matéria-prima. Um tipo de indústria que vai ser o sustentáculo para espaço do surgimento das indústrias intermediárias de bens de capital e das indústrias de bens de consumo. Isso vai ser feito no governo de Getúlio Vargas, tá? Vai ser feito no primeiro momento com a abertura da Fábrica Nacional de Motores, nesse período aí de 1930. O governo de Vargas vai aí entre 30 a 55, tem um período ali que ele ficou meio fora, mas é basicamente aí nesse momento que ele vai implantar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. No segundo momento, depois da Segunda Guerra Mundial, vai criar a Petrobras. Então, é o momento que você tem o desenvolvimento industrial pautado nessa ideia, né, das indústrias de base, como uma forte intervenção do Estado, tá certo? Um nacionalismo muito grande, né, e com o uso do capital privado nacional, né, e o capital estatal. Seria mais ou menos aí essa primeira etapa, né, essa industrialização do Brasil, então, ela surge dentro dessa lógica aí, tá bom? Bom, a partir dos anos 50, então, nós temos uma reinvenção da indústria brasileira, né, vamos dizer assim, uma reordenação, que seria mais ou menos aí entre 1950, 55, seria esse momento aqui, ó, que eu destaco para você, onde, então, um presidente vai ser muito importante. De quem nós estamos falando? Estamos falando de Juscelino Kubitschek, tá? Esse é o cara aqui que vai fazer um desenvolvimento legal da indústria. O cara que vai desenvolver primeiro aqui a indústria é Getúlio Vargas, certo? Então, nós vamos ter aí Juscelino pautando a indústria dentro de uma nova lógica, né? Já tínhamos terminado aqui a Segunda Guerra Mundial, estávamos num período já de ascensão da Guerra Fria, né? Juscelino Kubitschek, então, ele chega com uma nova proposta. Entre as propostas, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? A ideia do plano de metas, 50 anos em 5, né? E o mais importante aqui é que esse desenvolvimento industrial, ele vai ser pautado como um negócio que a gente chama de tripé econômico. Forte intervenção do Estado, capital privado nacional e abertura para o capital privado internacional. É nesse momento que começam a entrar no Brasil muitas indústrias de bens de consumo, durável e não durável, principalmente no segmento de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e no segmento automobilístico. É aqui que vai ser forjado o modelo rodoviário, né, modelo de transporte rodoviário do Brasil. Então, é importante entender esse momento, é a primeira grande abertura, quando você tem, então, a entrada do capital estrangeiro no Brasil, tá? Você vai ter uma evolução desse processo, ele vai continuar acontecendo, mas dentro de uma nova lógica política no Brasil, a partir dos anos de 1960. Então, a partir de 64, nós temos a ditadura militar, e os militares vão dar continuidade a esse modelo econômico, tá certo? E aí o desenvolvimento econômico vai ser pautado em industrial, em obras de infraestrutura, construção de estradas, usinas hidrelétricas, grandes projetos, né? E o Brasil acaba se desenvolvendo nesse período, tanto que a primeira etapa da ditadura militar é conhecida como milagre econômico, né? Acompanhado de uma grande desigualdade social. E aí, a partir dos anos de 1970, nós temos uma segunda etapa da ditadura militar. Então, uma primeira etapa aqui de grande desenvolvimento e uma segunda etapa aqui de desenvolvimento da indústria nas mãos dos militares, que passa por dificuldade, né, devido às questões que envolvem, por exemplo, as crises do petróleo, em 73 e 78. É o momento, então, que a indústria brasileira passa por uma desaceleração tremenda, porque grande parte do petróleo brasileiro, utilizado pelo mercado consumidor brasileiro, não era produzido aqui, né, era vindo de fora e estava suscetível aos choques que ocorreram em 73 e 78. Então, é o início de um momento que a gente chama do quê? De década perdida.
Então, nós temos um declínio, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento industrial por conta dessas crises, né? Isso tudo vai culminar lá nos anos de 1980. Então, os anos de 1980, no período que a gente chama de redemocratização, tá? Esse período de redemocratização vai fazer com que nós tenhamos aí, né, um aprofundamento dessa crise, porque a inflação muito alta, é esse momento, então, que a gente vai ter aí o governo brasileiro tentando buscar algumas medidas para resolver esse problema que envolve aí a desaceleração industrial, tá? Entre alguns dos planos, nós tivemos pesados investimentos na Petrobras, na busca de descoberta de petróleo no Brasil, isso vai ser feito e realizado ali na bacia de Campos, né? O Brasil passa a produzir petróleo internamente para substituir a falta do petróleo criado pro álcool. Então, os automóveis passam a funcionar com o etanol, né? E aí, políticas econômicas tentando ampliar o desenvolvimento industrial, tá? Década de 80, então, um período bem complicado, né? A partir dos anos 90, que a gente vai ver, então, uma luz no fundo do túnel. Por quê? Depois do governo de Fernando Collor de Mello, né? E no governo de Itamar Franco, é onde nós vamos ter o Fernando Henrique Cardoso, né? Ministro lá da Fazenda e tal, desenvolvendo o plano real e bolando aí um programa de desenvolvimento que fez com que o Brasil conhecesse um crescimento industrial. É esse momento que começa a segunda etapa dessa internacionalização aqui, ó, tá? Nós vamos ter uma segunda etapa de abertura aqui, que é importante você entender, e eu vou demonstrar isso para você ali, tá? Então, veja vocês, ó, nesse gráfico, né? Então, você tem aqui, ó, uma queda industrial e tal, e a partir dos anos 90 começa, então, um crescimento, ou, veja bem, os números não são negativos no desenvolvimento industrial. Esse é o período aqui que nós vamos ter, em grande parte, o governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Implantando um modelo neoliberal no Brasil, e numa segunda etapa aqui nós vamos ter o governo do Lula dando seguimento a esse desenvolvimento industrial a nível de Brasil, tá certo? Sardinha, o que foi feito aqui? Foi criado, então, um plano real, então o Brasil absorveu os modelos neoliberais dos anos 70, então muita coisa foi privatizada, foi criado um incentivo para que ocorresse um interesse para as empresas internacionais viessem para o Brasil, e é aqui que ocorre uma segunda grande abertura, tá certo? Essas empresas, então, começam a vir, novas empresas começam a vir para o Brasil. Isso é importante você entender, tá? E essa abertura para a entrada de indústrias, ela vai ser interessante, porque o desenvolvimento todo industrial do Brasil, praticamente ao longo da história, sempre ficou concentrado nessa região aqui, ó, desde os anos de 1930. Com a abertura, a segunda abertura feita por Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter uma espécie de descentralização industrial e a tentativa de findar uma coisa que a gente chama de arquipélagos econômicos, né? O que é isso? O Brasil sempre teve um norte isolado, um nordeste meio isolado, um centro-oeste isolado, um sul um pouco atrelado, mas sempre áreas fornecedoras de matéria-prima para o sudeste e compradoras de produtos industrializados. A partir dos anos de 1990, ocorre uma tentativa de mudança disso. É o que a gente vai chamar de descentralização industrial. Muitas indústrias começam a buscar outros locais para se instalar, sejam elas no sul do Brasil ou sejam elas em regiões como o Nordeste. É aí que surge uma coisa que a gente chama de guerra fiscal, ou seja, estados e municípios começam a dar isenção de impostos, IPTU, ICMS, enfim, para atrair essas indústrias, que paulatinamente vão fazendo com que as novas indústrias não entrem só no Sudeste, mas cheguem aí para outros locais mais atrativos, tá certo? Isso é uma característica desse momento aqui, a chamada descentralização industrial e o surgimento da guerra fiscal, tá? Que vai ter seu auge aí nos anos de 1990 e ano 2000. Tá? Só que, a partir do ano de 2008, nós temos a crise econômica mundial. Crise essa que começa a afetar o Brasil. O Brasil tenta dar uma resposta, mas paulatinamente o Brasil não consegue se dinamizar nesse contexto, né? Então, no segundo mandato do Lula, muita dificuldade, e o mandato da Dilma também, nós vamos ter muita dificuldade de desenvolvimento industrial, tá?
Então, aí o Brasil passa por um processo hoje mais atual, que nós chamamos de desaceleração econômica e industrial, né? Ó, tá vendo? 2010 a 2020, desaceleração. Então, o mundo passa por esse processo, veja vocês, né? E o Brasil também não deixa de ser diferente, né? Principalmente aqui, ó, a partir de 2008, quando ocorre a crise, aí a nossa indústria só passa por uma queda. E aí uma tentativa, né? Aí nós tivemos a saída da Dilma, aí com o impeachment e tal, e depois nós tivemos aí o, a substituição dela pelo nosso presidente lá, e aí o nosso presidente Bolsonaro tentando dar aí um Michel Temer, né? Tentando dar uma modificada nesse processo todo, mas agora coronavírus e a coisa parece que não está a nosso favor. Mas o fato é que nós estamos aí no marasmo econômico. É importante nós entendermos todo esse processo.